Caríssimos irmãos e irmãs, estimadas famílias, muito bom dia. É um prazer estar mesmo à distância, mas sabemos que o Espírito Santo de Deus nos reuniu nesta comunhão para louvarmos a Deus, o nosso Senhor, Criador e também sustentador. Por isso convido-vos, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou-nos e também nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a ava será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serródia que rega a terra. Oremos. Santo Deus, Tu que és o Criador e sustentador de todas as coisas que existem no mundo, nós Te louvamos e Te bendizemos por nos teres criado a Tua imagem e por conosco o Teu ser, o Teu fôlego de vida. Essa oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos nesta comunhão contigo, com Teu Filho e o Teu Santo Espírito. Senhor Deus, Te agradecemos por teres permitido que, através do Teu Filho e do seu sacrifício na cruz, os nossos pecados fossem perdoados e nós voltássemos novamente à comunhão contigo. E assim Te podemos chamar, Abba Pai. Venha, Senhor, habitar nos nossos corações, abra as nossas mentes para que nós possamos perceber a Tua palavra. Nos consagramos a Ti, ó Deus, e em nome de Jesus Cristo nós Te suplicamos que pare esta hecatombe Covid-19 e permita que haja paz na terra que nos deixe para viver. Sei com todos, ó Pai, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, nas ruas ou em outros lugares. Senhor, dê-lhes oportunidade também para e os Teus anjos os cerquem, especialmente neste momento do Covid-19, para que não sejam tocados. Isto nós Te pedimos ao solicitarmos que nos acompanhe ao longo desta reflexão. E fale para nós, ó Deus. Toque também de uma forma especial os nossos corpos e sare as nossas enfermidades. Pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira estrofe e o refrão do hino 220 diz: Meu Senhor, sou Teu, Tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de Ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da Tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da Tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Para a nossa meditação hoje, o texto sugerido pelo nosso lecionário é o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 1 a 17. Mas eu vou ler os primeiros 2 versículos e vou ler também os últimos 2 versículos.
O versículo 1 e 2 diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E os últimos versículos diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavras do Senhor. Caríssimos irmãos, o tema da semana convidou-nos a todos a andarmos segundo a nossa vocação para o qual fomos chamados. E eu hoje, na mesma senda, quero convidar-vos a refletir sobre cada um de nós deve tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Como dizia, continuamos a explorar o tema que a todos convida a andar como convém e é digno da vocação com que fomos chamados. No mundo há muitas opções que podemos realizar de acordo com os dons ou mesmo a vocação que nos foi dada. É Deus que nos dá a inclinação e a predisposição para o que temos de fazer. Ele colocou em nós esses dons. E Ele espera que esse fim para o qual nós usamos os nossos dons seja um fim bom. E também seja para a sua honra e glória. Por isso, fomos criados, segundo Isaías 43, 7, criados para a honra e criados para a glória do Senhor. Para ser chamado cristão, nossa vocação é seguir Cristo e fazer a sua vontade. Os primeiros discípulos convocados, Jesus lhes disse: Vinde, segui-me, e eu far-vos-ei pescadores de homens. Não mais deixe. Por isso, ser ator da grande revolução que o Evangelho de Cristo veio realizar no mundo é o nosso propósito. Jesus disse: Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. João 17, 9. O mundo é mau, mas os cristãos foram chamados por Deus e também foram doados por Deus ao Filho para que cooperem na obra do Senhor para a transformação do mundo, a fim de que as obras do mundo possam glorificar o nome do Criador. Agora, para compreendermos como andar no caminho do Senhor, é preciso entender a relação que existe entre o cristão e Jesus. Uma relação de unidade misteriosa de Deus Trino e os seus chamados. A respeito dela, Jesus ora, dizendo: Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço, ó Deus, que os tires do mundo, mas que os proteja do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra
hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. São João 17, 14 a 23. Esta relação mística define a nossa religiosidade como cristãos. E foi para percebê-la que Jesus nos apresenta a parábola da videira. Estamos ligados a Cristo como os ramos estão ligados à videira, surgida por vontade de Deus. Quem a plantou? Somos dele e entregues a seu Filho para que, escolhidos por Cristo e nomeados, possamos ir e dar frutos que permanecem, não só aos olhos dos homens, mas também exprimam obediência e unidade com Cristo, de modo que tudo o que pedirmos a Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus, Ele nos conceda. É realmente uma relação misteriosa, mas que produz bons frutos, até mesmo aqueles que nos unem a Deus como nosso Pai. Há aqui aspectos práticos, como o estar ligado à videira, que é Cristo. Esta ligação revela a honra que devemos prestar com toda a nossa força, nossa alma e com tudo o que temos e amamos a nosso Senhor. Como o apóstolo São Paulo bem diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne, me der fruto na minha obra, isto é, na minha vocação, não sei então o que devo escolher. Mas, embora de ambos os lados sinto aperto, julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne para pregar-vos a Cristo. Filipenses 1, 21, 25. Paulo sentiu essa obrigação e dever de que, se Deus dispensa a viver, então é melhor também para pregar o Evangelho da salvação. Outro aspecto importante desta relação é dar frutos que permanecem e não os frutos que perecem. Os ramos são importantes em qualquer planta. Eles sustentam as folhas, as flores, onde está a fábrica da vida de qualquer planta. Mas, para que isso aconteça, é necessário que passem pelos ramos a seiva bruta e também a seiva elaborada, de que a planta no seu todo se alimenta e se reproduz, dando seus frutos. Porém, somente ramos bem ligados e nutridos pelas raízes e o tronco são capazes de serem férteis. O contrário faz que esses ramos se sequem e, segundo Jesus, serão cortados, ou sejam cortados e deitadas no fogo como lenha. Isso também significa que se nós não estamos ligados a Cristo, nós somos imediatamente indivíduos sem vigor, sem vida, sem realmente a salvação necessária para a nossa existência. O outro aspecto, embora não explícito na videira, é ser santificado. Cristo insistiu na sua oração: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, caríssimos irmãos, não é só a purificação, mas também é a glorificação, é a exaltação, é o fortalecimento
e a prática do que alegra a Deus. Esta é a santificação. Por isso é que Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel: sede santos, porque eu, o vosso Pai, sou santo. Conhecendo a palavra de Deus, nós alcançamos esta santidade. Jesus foi glorificado pelo Pai por ter cumprido com perfeição a obra para a qual foi enviado ao mundo. Fazer conhecer Deus como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo como aquele que Deus enviou, o Messias, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ser ramo da videira é ser discípulo de Cristo. A videira que nutre os ramos para que possam dar bons frutos. Há alguns compromissos que os discípulos devem e têm de cumprir, porque os discípulos não são do mundo, mas são obrigados a estarem no mundo para cumprir esta missão. Transformar o mundo em lugar agradável, não só para Deus, mas também para todo o ser criado por Deus. Daí a grande comissão: ide e fazei discípulos a todas as nações da terra. Deus quer um ambiente agradável para todo mundo. Quer realmente homens e mulheres de todas as raças, não importa onde estiverem, vivam em harmonia e nesta comunhão com Deus. O que distingue um discípulo ou um cristão daqueles que não são? O discípulo ou o cristão aceita e recebe a palavra de Deus com satisfação e compromisso. Como diz o Salmo 119, versículos 106, 111 e 167. Jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. E Cristo também diz: eu lhes dei as palavras que tu, ó Deus, me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, e creram que tu me enviastes. São João 17, 8. Receber e aceitar a palavra de Deus é, de facto, o primeiro sinal de um bom cristão e de um bom discípulo. O discípulo não só recebe, mas também guarda a palavra de Deus em seu coração e na sua vida. Tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite, como diz o primeiro salmo. E Eclesiastes também diz: de tudo o que se tem ouvido, de tudo o que se tem pregado, o que se tem falado no mundo a respeito dessa relação com Deus, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E este é o dever de todo homem. É o dever do cristão, é o dever do discípulo. A terceira dimensão é praticar a palavra de Deus. E São Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. São Tiago 1 e 22. Eu penso que essa mensagem é atual, é muito presente. É preciso prestar muita atenção nas mensagens que são ouvidas. E São Tiago chama atenção para não nos enganarmos, para não seguirmos só os falsos discursos, mas também, quando ouvirmos, devemos praticar. E Jesus, depois de ter lavado
os pés na sua última ceia aos seus discípulos, disse-lhes: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, que sou o senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, se as fizerdes. Por isso, a palavra de Deus é crucial na vida, para não parecermos ser cristãos, mas sermos cristãos verdadeiramente. Lemos isso em São João, capítulo 13, versículo 13 a 17. Finalmente, o discípulo também recebeu a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, que recebeu e conserva em seu coração e pratica, para que os outros também possam ter a vida eterna e serem salvos. Como reza a grande comissão: ide, fazei discípulos todas as nações, ensinando-as tudo o que vos ensinei, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19 e 20. Responsabilidades que identificam um bom cristão, colocam sobre ele grandes desafios e também obrigações. O bom cristão deve aborrecer o mundo. Isso é o que Deus disse, é o que Jesus Cristo disse. Se você quer me seguir a mim, aborreça a teu pai, a tua mãe, aos teus irmãos. Isso significa que o cristão deve agir exatamente ao contrário do que o mundo preza e faz. O mundo é mau, mas é para ele que Cristo veio para transformá-lo e ser agradável para glorificar a Deus. Para Cristo, os discípulos não são do mundo, mas devem permanecer no mundo para essa obra que ele iniciou, da redenção do mundo. E porque há perigos, Cristo roga ao Pai que não os tire do mundo, mas que os guarde no mundo, onde continuam a exercer a vocação para a qual foram chamados. E São Paulo diz: irmãos, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 2. Aborrecer o mundo implica aborrecer o pai, aborrecer a mãe, aborrecer a esposa, os filhos, os irmãos, se estes não entendem a vontade de Deus. Nós nos lembramos que mesmo os irmãos de Jesus estavam contra Jesus porque não percebiam o que o irmão defendia, o que o irmão pregava, o que o irmão entendia. Sim, muitas vezes nós não percebemos, porque Jesus sabe de onde veio, Jesus sabe para onde vai, mas nós não sabemos. A nossa única via de chegar ao Pai é através de Jesus Cristo. Agora, para vencer o mundo, é preciso também aceitar e cada um levar a sua cruz. Isto é a fé que deve vencer o mundo e não desistir ou abortar de caminharmos nesta via.
A nossa vida deve ser tal que os ímpios se convençam e se arrependam, aceitando o Evangelho e glorificando a Deus. Ainda que isto aconteça depois da nossa sepultura, Cristo disse: tenham paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São João 16:33. No mundo precisamos de uma armadura forte para vencer e não sermos destruídos. A palavra de Deus. Ela é que nos ajuda a não sermos cooptados, a sentar-se na roda dos escarnecedores, nem nos círculos dos ímpios, mas a termos as virtudes que podem convencer os ímpios a mudarem de vida. Finalmente, ser cristãos exige renunciar tudo o que mais desejamos e que é impróprio de seguir Jesus Cristo. O mundo tem muitos atrativos que, usados sem caráter, conduzem a práticas injustas, ao ódio, a competições que realmente não devíamos ter uns para com os outros. Jesus chama a atenção que o nosso foco deve ser a videira. É lá onde nós devemos estar ligados, com toda a nossa percepção e com todos os nossos sentimentos, e não ao mundo. Por isso é que, se nós somos novas criaturas em Cristo, então as velhas coisas, as coisas do mundo devem ficar. E o mundo deve reconhecer em nós pessoas mudadas para serem imitadas, para que este mundo verdadeiramente transformado seja um mundo de Deus. Aquele mundo que foi criado, ao qual Deus diz: eis que tudo é bom. E finalmente é muito bom. Por isso, temos que estar subordinados à videira e dela recebermos nutrientes para realizarmos as obras de justiça. O mundo passa e nós também. A vida eterna não vem de possuir bens ou competições que requerem destruir outros, mas do amor ao próximo, da fraternidade e da partilha justa do que podemos ter e Deus nos pode dar. Sejamos servos uns dos outros. Nisto, Cristo deve ser o exemplo. Se eu, a quem vós chamais de mestre e senhor, dizeis bem quando o afirmais, porque eu sou, lavei os vossos pés, e isto é um exemplo que vos dei, então lavai vós também os pés, como lemos São João, capítulo 13, versículo 13 a 15. Unidos a Cristo, somos mais do que vencedores. Como unidos à videira, produzem bons frutos. Frutos apreciados no mercado. Então nós também podemos ser frutos apreciados perante Deus no seu reino. Pois diz Cristo: bem-aventurados sois quando por esta ligação vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem sobre vós todo mal por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. São Mateus 5, 11, 12. Mas, caríssimos irmãos, a verdade continua firme e continua sempre a ser verdade e nunca mudou de rosto. Por isso, caríssimos irmãos, sejamos
cristãos verdadeiros, não apenas cristãos de nome, mas cristãos que de facto dignificam esta relação misteriosa com Jesus e com Deus, o nosso Criador. Sede ramos da videira, mas também, acima de tudo, sede ramos férteis, aqueles que abrem o seu caminho para receberem quer a seiva bruta, com a seiva elaborada, e daí fortalecerem a sua alma. E para nós cristãos, fortalecer a nossa fé. Devemos beber de Cristo. Bem-aventurados os que assim fazem, porque o reino dos céus lhe está reservado. Que Deus nos abençoe à medida em que vamos andar segundo a vocação para o qual fomos chamados, com dignidade, responsabilidade, para a transformação do mundo. Angola precisa desses filhos transformados para ser transformado, a fim de que as nossas aldeias sejam lugares onde os hóspedes são bem-vindos, onde as pessoas falam umas para as outras com alegria e amor, onde o Evangelho da Paz é pregado, a solidariedade existe e, como sempre insistimos, onde não há entre os viventes alguém que seja pobre ou discriminado. Amemos uns aos outros e vivamos nessa unidade. Continuemos a orar por aqueles que sofrem, os doentes, os que estão nas cadeias, as famílias que sofrem o suficiente para viver. Mas, acima de tudo, sejamos praticantes deste Evangelho, partilhando o que nós temos com alegria. Que Deus continue a nos abençoar, especialmente agora que caminhamos para a inauguração de um novo dia. Esta hecatombe passará brevemente, mas é preciso que nos preparemos para que não haja uma nova hecatombe que venha mesmo por causa do nosso proceder, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso descuido de não assumirmos a responsabilidade da vida do próximo. Que Deus os abençoe. Amém. Eu vou cantar ainda as últimas estrofes do hino que começamos para nos consagrarmos. A seguir só me consagro já, constrangido pelo amor, e meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e reverente fé com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Leva-me, ó meu Senhor. Te somos gratos, ó Santo Deus, por esses momentos aqui passados juntos,
em espírito, sentindo a tua presença, sentindo a tua instrução. Santo Deus, nos consagramos a Ti e queremos não só receber a Tua palavra, mas também guardá-la e praticá-la, para que sejamos verdadeiramente Teus filhos, discípulos de Cristo, aquele que nos convidou a partilharmos este Evangelho da salvação com todos os homens e mulheres, crianças e adultos de todo o mundo. Por isso, ó Santo Deus, vivifica-nos, santifica-nos e glorifica-nos como glorificaste a Teu Filho Jesus Cristo. Acima de tudo, ó Deus, neste momento conturbado, te pedimos que, em nome de Jesus, pare esta hecatombe e que, sarados desta enfermidade, nós possamos continuar a glorificar o Teu santo nome, a amarmos o próximo como nos amastes, e por nós enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para que fosse o sacrifício remidor para as nossas vidas. Agora, Senhor, tenha compaixão da nossa terra, dos seus governantes, daqueles que chamaste, ó Santo Deus, homens e mulheres, para dirigirem os diversos ministérios. E não deixamos, ó Pai, de Te suplicar poder para cobrires com as Tuas asas os enfermeiros, os médicos, e também aquele exército de homens e mulheres que colocaste para assegurar que este vírus não se espalhe por Angola, nem tampouco pelo mundo, ó Santo Deus. Tenha compaixão de nós, dê-nos a paz, mande-nos, Senhor, divulgar este Evangelho e também dê-nos liberdade de trabalharmos para partilharmos os bens que o Senhor nos dá. Faça-nos como a videira, com ramos verdejantes, dão frutos que permanecem para sempre. Assim, ó Deus, nós te pedimos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai sempre eterno e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, reunidos nas nossas casas, e com todos aqueles que se encontram em outras partes do mundo, sendo cidadãos de outras nações. A todos eles, Senhor, desejamos esta bênção que vem do Teu altar, de hoje para todo sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós chegamos ao fim deste nosso momento de reflexão e gostaríamos de pedir que certamente nos ressalvem pelo facto de hoje termos começado um pouco tarde. A razão é que nós fomos pedidos a participarmos de um concerto, de um momento religioso em que nós não só queremos pedir a solidariedade de todos, mas também queremos que o reino de Deus e a sua justiça venham e habitem na nossa terra e sejamos mais solidários, sejamos mais amorosos uns com os outros, não procurando ou
para o que é nosso, mas também para aquilo que é dos outros, a fim de que juntos e com este sentimento de solidariedade nós possamos vencer esta hecatombe e voltar ao trabalho para produzirmos e repartirmos uns aos outros de acordo com a necessidade de cada um. Por isso estivemos na Igreja Central Metodista, onde se passou esse concerto, e é de lá que viemos para podermos estar aqui juntos. E nós esperamos que essa solidariedade que nós fomos pedindo, a IECA já está fazendo. Através da nossa diaconia, os corações bem-aventurados, cheios de têm contribuído todos os dias para que comissões estabelecidas distribuam comida para as famílias mais vulneráveis. E nós queremos agradecer este gesto de coração por tudo o que têm feito. Alguns têm doado quantidades enormes de comida para a satisfação daqueles que sofrem. E é nossa súplica e certeza de que as vossas mãos, o trabalho das vossas mãos, não será em vão. Deus sabe o que é que vocês merecem. E nós queremos agradecer por esse gesto. Por isso, ao nível do SICA, ao nível da Igreja Católica em Angola, com os seus departamentos, a Cáritas e também a Diocese de Luanda. Por isso estamos trabalhando no sentido de que esses poucos dias que nos faltam, aqueles que têm fome possam realmente saciar esta fome, esta sede, esta necessidade que eles possam ter com aquilo que vem do amor que os outros sentem uns pelos outros. Esta é a única razão porque hoje começamos um pouco tarde. Também nos sentimos felizes porque, independentemente do que estamos ouvindo, os números estão aumentando. Nós também sabemos que esses são os sinais do fim. Por isso a nossa oração é que Deus tenha compaixão daqueles que foram afetados e que estão contados neste número, nas suas vidas de uma forma especial. E que os medicamentos que lhes são dados realmente os deem saúde e voltem à vida normal. E se feche esta página e nós possamos cooperar com Deus para que coisas piores do que estas não aconteçam jamais. Nós temos realmente que com a natureza a partir da nossa reconciliação com Deus, para que a natureza não se revolte contra nós. Por isso, a experiência do Covid-19 deve deixar para nós experiências para assegurar a vida. Devemos continuar a cumprir com as instruções que nos são concedidas. Continuar a lavar sempre as mãos com água e sabão. Ter sempre conosco, andando, pequenas garrafinhas de álcool e gel. Por aqui, tocando ali e acolá, nós possamos imediatamente desinfetar as nossas mãos. Não devemos nos esquecer da nossa máscara para nos proteger em lugares públicos e onde haja realmente pequenos aglomerados. E devemos evitar grandes concentrações, porque
doravante, a questão do distanciamento, 2 metros é necessário. E também estamos esperando que quando as nossas igrejas começarem, o que vai determinar o número no nosso templo é realmente o distanciamento. Não é só 50%. Porque este distanciamento pode ainda ditar menos de 50%. Porque será bom que seja realmente 2 metros à direita, 2 metros à esquerda, 2 metros em frente, 2 metros à retaguarda. Esse será um distanciamento seguro. E certamente estamos estudando. E o encontro que tivemos com o governo provincial de Luanda e que pode servir também às outras províncias, é de que devemos ter a precaução de que, ao entrarmos para o templo, entremos todos pela mesma porta. E o templo deve ter mais portas, para não voltarmos a sair pela mesma porta, mas sim sairmos por outra porta. E deve haver o cuidado, e devemos ter todos os materiais para que os nossos templos sejam desinfetados e higienizados imediatamente após um culto. Se for possível, devemos ter 2 cultos ao dia. Período suficiente para que a desinfecção e a higienização tenham o seu efeito. Mas também o decreto, ao dizer que são 4 dias de culto, então isso significa muitas vezes que no intervalo um dia deve ser para higienização, desinfecção e preparação de todos os elementos, todos os materiais para o culto do dia seguinte. Se tivermos condições, seria muito bom que um culto em cada lugar, e se tivermos outro salão, o outro culto já não é aqui no templo, mas noutro salão, com outras condições, e que o dia da manhã seja dispensado para a higienização e preparação para o seria seguro. O objetivo de tudo isso é evitar que haja contágios, é evitar que realmente nós criemos em que seja possível. É o que devemos evitar. Por isso eu espero que continuemos a trabalhar nas nossas igrejas, criando comissões de trabalho. As nossas comissões médicas deviam realmente trabalhar antecipadamente, criando condições para conhecer quem entra, qual é o seu estado de saúde, se tem febres ou não, se tem tosse ou não, e prestar todas as recomendações, todos os cuidados, e quanto necessário referir as pessoas necessitadas aos centros médicos, ligando para o 111, 145, 146 e certamente os números do WhatsApp que andam no rodapé dos nossos programas televisivos da TPA e também da Zimbo. Eu espero que nós faremos isso, porque nós queremos voltar aos nossos tempos, louvar e glorificar a Deus. E Deus cuidará de nós, dando-nos
instruções para que não voltemos outra vez à loucura de termos que lidar com este vírus por muito tempo. Prova, e esperamos que continuará a nos proteger e criará condições para prevenirmos o impacto negativo deste vírus. Deus nos dará vacinas, mas ainda a melhor vacina que já nos deu é realmente cumprirmos as são dadas pelo decreto presidencial, pelas instruções do Ministério da Saúde, que são todos os dias revisitados pela senhora ministra ou pelo vice-ministro e também por aqueles que nos meios de comunicação social continuamente repetem para que nós conheçamos essas instruções. Que Deus tenha misericórdia da nossa terra e também vos dê a paz.